Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você, toda a edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, de uma forma propositiva, que é a nossa marca, graças a Deus. O programa Assunto Cidades toda vez recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, e nós já estamos aqui no estúdio com o Adilson Luiz de Jesus, ele que é bissecretário, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário e também acumula a Secretaria Municipal de Operações Urbanas, que vai explicar para a gente como é que está a atividade do município de Guarujá e a grande notícia sobre o aeroporto municipal, que é mais uma bela de uma caminhada. A programação Cidade volta já depois daquele intervalo que você sabe que é rapidinho. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, voltamos então para o início do programa Assunto Cidade, como eu falei hoje com o Adilson Luiz de Jesus, engenheiro Adilson Luiz de Jesus, a quem eu agradeço a presença, deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador primeiro. Bom dia, todo o seu pessoal aí, seus amigos, a sua equipe, a TV, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez estamos aqui para bater um papo e a gente colocar as notícias, as novidades aí para a nossa cidade. Certo. Há coisa de uns 2 meses, passou a acumular a Secretaria de Operações Urbanas, mais ou menos? Isso foi final de fevereiro, início de março, dia 28 de fevereiro, né? Até 2 meses atrás, esse período você ocupava uma secretaria que não largou, que não deixou, você não mudou, migrou de uma secretaria para outra. Essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, que é responsável aí por vários setores que visam o fomento da economia de Guarujá. Mais importante do que a notícia sobre o aeroporto não dá. Então vamos começar logo com a notícia do aeroporto. Qual foram os passos que avançaram agora com essa publicação no Diário Oficial da União? Então, Valdir, isso até é uma novidade, né? A gente já vinha esperando as notícias, porque a gente tivemos acompanhando o processo diretamente dentro da Secretaria de Aviação Civil. Então, passo a passo, a gente foi acompanhando. Tivemos até, a prefeita esteve com a gente em Brasília, junto com o ministro. Então, nós éramos sabedores de que a gente ia alcançar o sucesso, até porque foram exigências de documentação, nós tivemos que cumprir várias etapas.
criar o edital, fazer a modelagem, fazer demanda, fazer vários estudos, e isso tudo foi exigência da SAC, né, da Secretaria de Aviação Civil. E ao longo desses meses, logo depois que nós tivemos a outorga, que o vice-presidente veio aqui na base junto com a prefeita e a gente conseguiu ter a outorga, né, aí nós saímos com a meta de cumprir as obrigações junto à Secretaria de Aviação Civil. E esse período foi um período de muito trabalho. Só que são trabalhos que fazemos dentro dos bastidores, dentro da Secretaria, e para isso a gente saiu desenvolvendo todo esse projeto. Tivemos a surpresa de que, recentemente, a gente estava já com parecer jurídico, já estava com todos a documentação, só estava aguardando mesmo o ministro assinar. O ministro fez um contato com a nossa prefeita semana passada, dando essa informação para ela, dizendo que essa semana ele fazia o ato oficial, fazia a publicação. Então, a gente ficamos aguardando, né? Recentemente teve até um anúncio da presidenta sobre aeroportos, né? O nosso não foi falado, mas ele estava incluído e está incluído nesses novos aeroportos que vão ser construídos, dentro dessa disponibilidade de verba federal. E para a gente, aquilo que a gente se prontificou e era a nossa meta, nós alcançamos. Então, segunda-feira, hoje, foi publicado no Diário Oficial a anuência do aeroporto. Está sendo noticiado esse final de semana nos veículos de comunicação. E aí estamos gratos, estamos assim, felizes, porque é um documento único, né, que, de todas as demandas, de todos os projetos, de todos os tempos que se fala de aeroporto aqui na Baixada, no Guarujá. Foi uma gestão que ela teve muita seriedade, né, para fazer o projeto. Fizemos os ajustes, todos que foram necessários. Uma preocupação muito grande da prefeita com o impacto social. Então, tudo isso foi feito. Elaboramos vários estudos. Então, assim, a administração, é o momento que a gente alcançou o passo mais próximo da realidade do nosso aeroporto. Com essa anuência, a gente está autorizado, a gente está documentado e está oficialmente informado a todos os agentes aí, todos os órgãos competentes, que o aeroporto do Guarujá tem anuência do governo federal, Secretaria de Aviação Civil, e passa para a Prefeitura Municipal do Guarujá toda a obrigação e o dever de construir o aeroporto. Então, assim, hoje nós estamos certos de que nós temos tudo autorizado para, inclusive, começar agora o processo de aprovação ambiental. Para chegar onde nós chegamos, nós tivemos que caminhar todo o levantamento em loco, todos os dados necessários do meio ambiente, dos impactos. Nós tivemos que fazer isso, que era para preparar toda essa modelagem, toda essa documentação que a Secretaria exigiu. Então, nós já caminhamos bem nessa questão da licença ambiental, porém, tinha que ter a anuência, que é o documento que a gente vai juntar agora em todo o processo, que, à medida que a gente se dirige a algum órgão, no caso, meio ambiente, para tirar o relatório de impacto ambiental e a RIMA. Primeira coisa que vai perguntar é se tem anuência. Exatamente. Agora a gente tem esse documento que dá poder para que a gente possa caminhar. Então, ficamos super contentes, né, esse final de semana, hoje especialmente, porque oficialmente o que a gente tinha de promessa foi cumprida. E agora a gente já está tomando providência para oficializar a entrada do meio ambiente, para a gente poder ter o IARIMA. Pretendemos ter isso numa velocidade rápida. O ministro se colocou à disposição de nos ajudar nesse sentido. Ele quer incentivar logo as construções dos aeroportos, né? Então, se a gente tiver esse sucesso como a gente pretende, em cima de todo esse projeto que a gente já elaborou, todas as propostas, nós gostaríamos muito de, até o final desse ano, estar com o edital do aeroporto já para concorrência. Adilson, muita gente acaba, hoje em dia, rede social, essas coisas, o pessoal às vezes escreve, fala o que quer, como sempre foi na humanidade, e não vai ser diferente nunca, né? Mas, pô, o secretário Adilson estava falando de aeroporto, mas tem tanta coisa, tanto problema na cidade, tanta coisa na cidade. Mas, na verdade, o aeroporto é visto como uma das bases para o desenvolvimento de Guarujá para o futuro, né? Me corrija se eu estiver errado.
como fomento para a economia do futuro. Ninguém está pensando que, ao estar anunciando aqui que o Diário Oficial da União deu anuência para o aeroporto, que vamos estar resolvendo os problemas de Guarujá, mas estamos dando passos largos para resolvê-los lá na frente, fomentando a economia. Eu acho que a implantação do aeroporto para o Guarujá e para toda a Baixada, para a região, já está mais do que evidente e claro da necessidade. Tanto é que todos os estudos que nós elaboramos, todos os estudos comprovam a demanda e a necessidade de ter um aeroporto. Os estudos que o governo federal fez, que a Secretaria da Aviação fez, também demonstra que já era necessário, esse aeroporto já podia ter sido implantado na região. Empresas aéreas que têm interesse em explorar o nosso aeroporto já vieram com o estudo também. Então, assim, o aeroporto é um desenvolvimento, né, econômico. O aeroporto ele vai dar todo o apoio necessário para petróleo e gás, para o óleo e gás. Ele vai dar todo o apoio necessário para a retroportuária nossa, sem contar o aeroporto civil, né, o deslocamento das pessoas. Você vê, temos Santos, temos várias cidades da região. Vai mexer com vai se estruturar e assim, como as coisas estão caminhando numa velocidade, esse nosso aeroporto ele vai apoiar o aeroporto de Campinas e o aeroporto de São Paulo. Então tem algumas linhas, tem alguns interesses das companhias aéreas de ter o aeroporto do Guarujá como sendo um ponto de apoio. E ele é muito estratégico, né? Toda a Baixada aqui, então o aeroporto está muito bem localizado, ele é estratégico. E tem todo esse serviço de indústria, esse serviço de apoio à Petrobras, de apoio às empresas que estão vindo para cá. Você vê, nós temos empresas que estão chegando no Guarujá e a pergunta é, o aeroporto é fato? Por quê? Eles vão precisar desse aeroporto, como a gente precisa. Mas assim, profissionalmente há muito interesse na nossa região do aeroporto. E todo o processo de aprovação, todo esse tempo, nós tivemos a preocupação, fizemos estudo de impacto, fizemos vários estudos, né, de ruído. Então, assim, no início que a prefeita assumiu e pegou o projeto para alavancar o interesse e fazer com que o aeroporto acontecesse, teve que voltar para trás do que já existia, porque vários estudos não contemplavam alguns cuidados que nós tivemos que ter, né? Então, o impacto do ruído, a região que vai ser, que vai ter interferência, tinha desapropriação, não vai ter, então todos esses cuidados foram tomados. Então, hoje nós temos uma pista, hoje ali nós temos condições de ampliar ela para 200, 210 metros, eu consigo operar sem precisar ampliar, dependendo do porte da aeronave, mas por nossa necessidade consegue. É um aeroporto modular, então o desenvolvimento do aeroporto, tanto a parte de estrutura, de arquitetura e a parte de serviços, é modular, ele não precisa sair com a sua capacidade total. Nós começamos um projeto com 270 mil metros quadrados, entre acesso e construção. Sentimos a necessidade de ter uma área maior disponível, até para poder gerar mais serviços, para criar a viabilidade do aeroporto. Chegamos a 440 mil metros quadrados, para ter lá a possibilidade de fazer numa segunda etapa, ter a ampliação e ter todos os serviços que contemplam a estrutura de manter e viabilizar o aeroporto. Nesse período tivemos total apoio da Força Aérea, né, do nosso brigadeiro, e chegamos à conclusão, para todos os impactos, a compensação ambiental, que de repente podíamos ter mais áreas. Foi quando a gente conseguiu, tendo o apoio da base aérea, da Força Aérea, de que toda a área ficasse para o Guarujá. Então, hoje nós temos 1.530.000 metros quadrados. Então, eu consigo fazer a obra projetada, consigo fazer a ampliação desejada e consigo fazer a compensação ambiental. Então, assim, o nosso aeroporto, ele é fato, ele é extremamente importante. Agora, a própria prefeita já começou a investir em benfeitorias. A Rua Oswaldo Cruz é um exemplo desse. Então, não é que o aeroporto está sendo projetado, feito, e estamos esquecendo da cidade. Não. Tem algumas obras já de infraestrutura que já começaram a receber pela Secretaria de Obras intervenções para que, num futuro próximo que o aeroporto esteja operando, essas ruas vão ser acesso e gargalo para o aeroporto. A Oswaldo Cruz é um exemplo disso. A Oswaldo Cruz, ela termina bem na entrada do nosso aeroporto. Entendi. Então, a Oswaldo Cruz já recebeu infraestrutura pensando
num fluxo de veículos que vai aumentar quando o aeroporto estiver pronto. E essa questão, eu bastante à vontade para falar, porque a gente sempre foi crítico, a pessoa tem que ter um senso crítico de uma coisa e também reconhecer outra, né? Não é querer aqui fazer a apologia ao aeroporto, mas é que as bases de uma administração, a função de uma administração é colocar as bases para o seu desenvolvimento futuro, né? Não é à toa que a palavra prefeitura mesmo é pré-fazer, né? Não adianta ficar só cuidando de buraco da rua, essas coisas e tal, se não tiver também a cabeça de pensar lá na frente. Lá na frente, com a base que está sendo lançada, um assunto como esse, pode ter problema a menos, né? Não, sem dúvida. E o que você falou procede. E a grande preocupação nossa da prefeita é justamente isso. Ter uma sustentabilidade, não deixar que esse desenvolvimento, que é natural que aconteça, porque nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de uma área portuária, próximo de um porto. E é natural que vai ter desenvolvimento, natural que vai crescer, foi o que aconteceu de 2013 para cá. Então, assim, a prefeita, ela, dentro dos projetos, dentro da Agenda 21, ela prevê que nós vamos precisar cuidar no sentido, o aeroporto é necessário, mas o que alavanca o aeroporto? Então, nós já estamos fazendo intervenções aonde o aeroporto alavanca. Se a gente tiver o túnel, quando o túnel estiver pronto, nós temos um sistema viário que foi projetado dentro da prefeitura, que ele interliga o túnel, ele interliga toda a área portuária molhada que já é existente hoje, através da perimetral, interliga o retroporto, que nós estamos trabalhando nesse projeto, e interliga também o aeroporto. Então, esse anel faz com que o acesso de quem atravessar pelo túnel, quem chegar pelo túnel, pode ir direto para a rodovia. Caminhões que entrar no retroporto e no porto não passa mais por dentro do sistema viário urbano de Vicente Carvalho. Então, isso é a preocupação. Então, o aeroporto é muito bem-vindo, ele já demonstrou que é necessário, mas nós não esquecemos das outras obrigações. Aquilo que o aeroporto vai proporcionar de desenvolvimento, de emprego, de facilidade, de renda, nós estamos já trabalhando em cima disso, em capacitação das pessoas, já prevendo que essas empresas vão chegar e vão trazer mais empregos. E nós temos muitas notícias boas de desenvolvimento. A base aérea vai disponibilizar, dentro do ciclo dela, 650 mil metros quadrados, que era uma área que existia interesse das empresas que trabalharem para a Petrobras ou da própria Petrobras, de ter essa área como um apoio offshore, como apoio ao petróleo e gás. E como a Petrobras não evoluiu, então hoje a base aérea, a aeronáutica está disponibilizando, já deu essa notícia de primeira mão para a gente, tanto a prefeita quanto o comandante me autorizou a falar na FICOM, anunciar na FICOM, que para os interessados, para os empresários, existe essa área que vai ser disponibilizada dentro da base aérea. São 650 mil metros quadrados, dividido em 5 lotes. Então, assim, quem estiver trabalhando no aeroporto, as empresas que vierem com a gente, já tem uma área ao lado para se estruturar, né, pela logística. Tem os 4 milhões e 500 mil metros quadrados do retroporto, também que isso interage os dois desenvolvimentos, e temos o túnel e o porto. Então, assim, com tudo isso, a cidade vai evoluir. Nós estamos preocupados em dar cursos de capacitação, tentar preparar a população, porque isso vai melhorar a renda, vai conseguir, todo mundo vai ganhar mais. Então, assim, é muito importante e eu tenho certeza que nos próximos 2, 3 anos vai ser muito, muito bom para o Guarujá ter todo esse desenvolvimento. Para concluir essa questão do aeroporto, não vamos ficar falando em prazo, tal, porque isso já queimou a língua de muita gente aí no passado. Mas agora tem todas essas questões aí ainda tem o EIA-RIMA, né, que tem que fazer, licitação para escolher a forma de explorar. Mas, de qualquer forma, essa publicação do Diário Oficial da União é um documento, essa concessão, a anuência da concessão, é um documento que nunca houve no Guarujá, né? De fato, há esse ineditismo. Nunca houve, como eu te falei no início. O ponto em que nós chegamos, dentro dessa administração com a prefeita, o relacionamento junto ao vice-presidente também ao ministro, ninguém nunca chegou. A obrigação de fazer, que veio para a gente, de cuidar da documentação, de preparar todas as plantas, chegar nos dados todos que nós chegamos,
nunca houve, ou pelo menos eu nunca tive conhecimento de que tinha tido esse trabalho tanto de campo, quanto de projeto e de intervenções junto à Secretaria de Aviação. Né? Esse assunto sempre ficou na sala de espera em qualquer administração anterior. Eu estou há 2 anos e meio na Prefeitura, na administração, mas estou no Guarujá desde 85. Então, é sabido, e todas as vezes que se falava em aeroporto, apesar da gente não estar participando do dia a dia, a gente sabe que os assuntos nunca chegava nos finalmente, tanto é que não aconteceu. E hoje não, hoje a gente chegou, quer dizer, estamos aptos a poder criar o edital, a fazer essa concessão, essa concorrência do aeroporto. E olha, temos várias empresas interessadas, tem vários grupos interessados. Esse final de semana eu fiquei com um grupo também de fora que veio, pediu para a gente explicar, foi oportuno porque a gente já tinha notícia da imprensa, já divulgamos para o pessoal. Então assim, o que conforta a gente é que além de existir um estudo e uma demanda que viabiliza o aeroporto, também tem empresas especializadas em aeroporto, tanto para construção, que são as empreiteiras, como a administração do aeroporto, e mais a parte aérea, o voo. Então nós temos empresas muito interessadas, tem empresa com plano já de voo, já com 7 linhas para sair da cidade do Guarujá, 1 milhão de passageiros a estimativa nossa nos primeiros anos. Então, assim, o aeroporto, eu acredito que chegou num ponto que não dá mais para voltar. E a gente também não quer voltar. Então, é obrigação nossa e foi a tarefa que a prefeita nos deu. Então, em termos de prazo, a gente acredita que até o final do ano a gente está com a licença ambiental e podemos já criar esse edital. Então, para o próximo ano, a gente já estamos falando em construção, né? Aí o mundo cai, né? Aeroporto Civil Metropolitano. É um sonho aí de muita gente, muitos inclusive que já não estão nem entre nós, né? Sonharam que esse dia chegasse. Ainda há passos a serem percorridos, mas de qualquer forma já foi um belo passo adiante. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalinho rapidinho, já voltamos já com o Adilson Jesus. Vamos falar da outra secretaria agora, de Operações Urbanas. Fique com a gente que é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos.
Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Adilson Luiz de Jesus, ele que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário e também secretário municipal de Operações Urbanas. No primeiro bloco, o Adilson deu a grande notícia da semana do Guarujá, que foi a publicação no Diário Oficial da União, um passo inédito na questão do aeroporto. O ministro da Secretaria Nacional Especial de Aviação Civil, o ministro Eliseu Padilha, assinou uma anuência da concessão, ou seja, o governo federal está dizendo para o município de Guarujá, pode ficar à vontade, pode utilizar a área da base aérea como aeroporto civil, que é um passo que nunca havia sido dado. Em que tudo pese, o Adilson deu os prazos de que ainda precisa fazer alguns ajustes e estudos ambientais, licitação, muito provavelmente 2016 seja o ano da inauguração do aeroporto civil de Guarujá. Como a gente falou, apesar de termos problemas aqui no chão, nas ruas e problemas aí de zeladoria, de manutenção da cidade, a Secretaria do Adilson, assim como a gestão municipal, estão lançando no Guarujá as bases de um desenvolvimento futuro, a movimentação de empregos, a geração de empregos e a movimentação da economia de Guarujá com o funcionamento de um aeroporto será muito diferente da de hoje. Adilson, você participou também da visita, tivemos também essa semana a visita do ministro dos Portos, o ministro Edinho Araújo, e o governo federal fazendo vários cortes, vários ajustes lá. Será que dá para a gente contar com aquela conclusão da Avenida Perimetral? Houve essa conversa? Então, até foi exatamente essa semana, foi uma semana bem trabalhada, foi uma semana que a gente cumpriu... Atividade é meu. A prefeita, desde quando o ministro Edinho assumiu, a prefeita pediu uma agenda, porque o que ela gostaria, ela se dá super bem com o ministro, mas o que ela queria, que ele viesse até o local, que ele andasse com ela aqui dentro da cidade do Guarujá, que ele sentisse realmente... Ele já foi prefeito também, né? Ele já foi prefeito, então ele sabe a agonia de um prefeito em relação a esperar e conseguir alcançar alguns desejos. Então, o que a prefeita queria era que ele viesse para a nossa cidade e andasse. E também ela pudesse cobrar, porque ele já tinha feito isso, ela esteve em Brasília com ele, cobrasse que as coisas que a gente tem necessidade tivessem um olhar especial. Ele garantiu esse olhar, a prefeita recebeu no gabinete, fizeram um bate-papo no gabinete, depois nós saímos, andamos na Cônico, na Piaçaguera, para mostrar a área retroportuária para o ministro. Então, ele tomou conhecimento desse projeto. Da grandiosidade. É um projeto grande, é um projeto que, dentro das áreas disponíveis na Baixada, o Guarujá tem esse privilégio e tem essa condição de colocar essa área à disposição para a área retroportuária. Depois tivemos o acesso que a gente também conseguiu, a prefeita também conseguiu junto a parceria com as empresas e a própria Codesp, sempre apoiado pelo ministro também. Tivemos no acesso, ele desceu, ele reconheceu o acesso, viu que a obra está pronta e já está com resultado, porque a gente já tem a disciplina na Rua do Adubo no acesso, a gente do lado da Facina, então seria o acesso da Facina. E isso tem, ele gostou muito do que ele viu, e isso tem os desejos. Outra coisa que ela pediu foi que ele ajudasse e agilizasse para a gente a possibilidade de ter um terreno, disponibilizasse um terreno para se ter um pátio de caminhões. Esses caminhões seriam os caminhões do Guarujá, pessoas que residem na cidade do Guarujá, porque são os caminhões pesados, caminhões grandes. Quando ele vai para a casa do motorista, fica estacionado, interfere com o sistema da rua, as ruas nossas não são preparadas. Então, o que a prefeita quer? Ela quer concentrar esses caminhões, dar a condição de que esse motorista tenha um pátio regulador dentro da cidade que possa abrigar e estar ali junto com ele, entrando e recebendo carga. E a principal reivindicação da prefeita foi que, dentro da crise que o país vem enfrentando, dentro da economia do país, que não parasse a continuação da perimetral, que terminasse o que ficou na primeira etapa, que seria alguma questão de sinalização, pequenos ajustes, e desse maior velocidade para a segunda fase, que é o elevado da Avenida Santos Dumont, onde tira o carro do conflito com os caminhões, e também o elevado na Cônico, que faria o anel viário para que os caminhões saíssem direto do porto, fosse para Cônico, sem precisar cruzar nenhuma rua da cidade. Numa área urbana. Então, o caminhão,
continuaria fazendo o acesso a nível, cruzando a Santos Dumont, e os carros é que estariam passando por cima para não ter o cruzamento. E ela conversou com o ministro Edinho, ele garantiu e falou que realmente vai se dedicar nesse sentido, ele entende as nossas necessidades, e ela foi muito forte no sentido de que o que ela mais pediu foi isso. A gente tem conhecimento da crise, sabe as dificuldades que o governo federal está enfrentando, mas isso para a gente é uma obra que não pode parar. Então, com todo o mérito que ela tem da amizade e do conhecimento que ela tem junto ao ministro, foi uma visita muito boa. E depois eles terminaram o dia na Comex Log, que é o 10º Fórum do Comércio Exterior, que foi ali no Vasco, em Santos. Ele foi para lá junto com a prefeita e fecharam o fórum. Então, assim, foi uma visita também muito produtiva. Não é fácil fácil pegar um ministro e rodar na cidade, né? Não é fácil. É por isso que eu te falei, a prefeita Antonieta, ela tem esse mérito e ela tem essa credibilidade de conseguir isso, como já conseguiu com o vice-presidente e tudo. Então, era uma agenda que ela já tinha pedido, ela estava aguardando essa visita e conseguiu. E ele veio e passou o dia com a gente. Então, ele veio especialmente para isso, entendeu? Tá certo. Quando a gente fala de retroporto, eu estou falando em que área? Ao lado da Piaçaguera? Ao lado da Piaçaguera, sentido São Paulo, né, você saindo do lado direito. Assim que você passa pelo viaduto que dá acesso à Enseada, ao bairro de Morrinhos, toda aquela área do teu lado direito. Entendi. Indo até o elevado da Vila Áurea. Toda essa área? Toda essa área lateral. Já tem uma parte que é onde já existe alguns terminais ali na entrada do viaduto, e depois cruza o acesso, e aí vai até a linha do elevado da Vila Áurea. Então, toda essa lateral chega a 4.500.000 metros quadrados disponível para fazer a implantação do retroporto. E o que se faz num retroporto? Para explicar para o telespectador, o que veio para ser exportado ou o que veio importado pode passar por ali? Então, é as duas coisas. Você tem o pátio de caminhões, é todo serviço ligado ao porto. Então, você consegue ter dentro dessa área um grande estacionamento de caminhões, ter um pátio regulador, como tem em Cubatão. Você consegue ter empresas de container que recebem cargas, né, que recebem containers vazios, que também, tanto carga que vai ser embarcada, que está para ir para fora, como cargas que chegam, precisam parar para que possa ter uma velocidade de caminhões e daí seguir seu destino. Então, é uma área retroportuária, todo esse serviço. A prefeita tem um projeto de um parque tecnológico, que ela faz questão que isso aconteça dentro da área retroportuária, porque isso vem gerar emprego, isso vem gerar ensinamento, quer dizer, você pode agregar outras indústrias que trabalham como formação de profissional. Então, assim, dentro de toda essa área, desse complexo, também vai ter um parque tecnológico, né, que a gente vai implantar dentro da área retroportuária. E todos os serviços ligados ao porto, ligado ao aeroporto também, tudo essa finalidade da área, né? Bom, a gente só tem que torcer para que tudo dê certo. Quem ama a cidade quer que tudo dê certo sempre. A gente pode mudar um pouco para a Secretaria de Operações Urbanas? Claro. A última vez que nós fizemos uma entrevista era o dia que você estava sendo, inclusive, comunicado pela prefeita que iria assumir o cargo. A gente nem falamos muito, né, porque ainda não é uma coisa oficial. Como que está a atividade e o que a população pode esperar em termos de mudança na zeladoria depois desses 2 meses aí que você assumiu a secretaria? E eu queria emendar também com a questão do lixo, se a gente corre algum risco de ficar sem a coleta de lixo. Então, na verdade, a gente assumiu, como eu te falei, dia 28 de fevereiro, e você lembrou bem. Eu vim com você aqui na véspera de eu assumir, de ser anunciado a mudança, né? O objetivo da prefeita, e é o nosso também, que é tentar reestruturar a secretaria, que a gente consiga tentar vencer a crise junto com a necessidade. Então, é fato que a cidade precisa muito de serviço de zeladoria, por questões de dificuldade, por questões do dia a dia. A gente sabe hoje o quanto é importante você tentar alavancar e tentar fazer
com que as coisas aconteçam numa velocidade maior. Nós estamos enfrentando a crise. Não é uma crise de exclusividade do município e, com isso, a gente acabou também entrando nesse momento de tentar vencer e driblar essa crise. A gente tem uma dificuldade de equipe, né? Não temos a equipe que, pelos planos, isso inclusive até do nosso amigo, o outro secretário Everaldo também já era um pleito dele, ele já vinha com essa dificuldade da gente tentar aumentar o número de funcionários, aumentar o número de prestadores de serviço, justamente para aumentar a quantidade de equipe. Mas, infelizmente, a situação financeira, a situação orçamentária e o momento em que também o Guarujá está vivendo, não permite você aumentar o efetivo para poder vencer os desafios. Então, nós estamos tentando fazer, dentro dos contratos que nós temos, estamos ajustando o contrato tapa-buraco, estamos ajustando o contrato de zeladoria, justamente para a gente tentar suprir a necessidade. Não é fácil, é muito difícil isso, tanto é que o nosso colega também já vinha sofrendo essas necessidades, então ele também fez muito bem feito, o máximo que ele conseguiu também. Então a gente vai tentar ver se a gente consegue envolver mais a cidade, envolver um pouco mais a população e a gente vencer alguns desafios. Você comentou do lixo, o lixo é um grande desafio. Nós temos uma característica na cidade, existem vários pontos da cidade que o caminhão de coleta não consegue entrar, não consegue acessar. Isso criou-se alguns bolsões, alguns pontos de descarte de lixo pela população. Então a população vem, o caminhão não consegue chegar até em frente à sua residência, eles trazem e jogam o lixo na rua. Tem algumas caçambas que a gente deixa depositado, mas a quantidade é muito grande e essa caçamba passa a ser pequena, essa caçamba, daqui a pouco eles estão jogando o lixo fora. E o que eu peço para a população como apoio é no sentido o que dificulta para a gente recolher o lixo é a mistura que isso faz. Então você tem 3 lixos, né? Você tem o lixo doméstico, que é coletado pelos caminhões e o pessoal que pega esse lixo. Você tem o lixo que é os entulhos, certo, que não deveria ser permitido jogar, né? A gente aceita e admite, mas em pequenas quantidades. Se tiver um saquinho ali de entulho ou 2, não teria problema a gente trabalhar nesse sentido. Só que isso hoje é difícil. Pessoal, quem trabalha, presta serviço, faz a reforma, pega o entulho e joga onde ele vê esse lixo. Aí ele chega e joga em cima. Aí eu já não consigo mais tirar com a coleta normal. Eu já sou obrigado a ter uma coleta mecanizada. Certo. E depois vem um colchão, vem um sofá, vem um móvel que não interessa mais, aí a população vem e joga em cima de tudo isso. Aí eu preciso de um caminhão que é o cata-coisa nosso que sai pegando. Então isso dificulta, torna o serviço muito mais lento e muito mais caro também. Certo. Mas a gente está tentando fazer aos bairros, a gente está limpando, está tentando trazer a comunidade, trazer as associações junto para a gente ver se diminui esse impacto do lixo. Você perguntou da paralisação ou não do lixo. Tivemos recentemente, estamos fazendo, a prefeita tem feito a conversa junto à empresa que faz a coleta. É lógico, tem essa dificuldade financeira, mas também tem um entendimento com a prefeita e a empresa, porque isso não é um luxo, é uma necessidade e não pode parar. Então, fizemos uma conversa, saiu na mídia recentemente que ia ter a paralisação. E não foi só na mídia, houve realmente essa situação para nós, mas a prefeita já trouxe os secretários envolvidos, sentou todo mundo junto com a empresa e conseguimos caminhar. E assim, ela luta para não deixar que isso aconteça, porque é uma necessidade muito forte para nós e não é permitido. Então a gente vamos trabalhar forte. E está descartada a possibilidade de parar. Quer dizer, se houver de novo uma notícia, uma necessidade, vamos sentar todo mundo junto novamente e pode ter certeza que o que tiver que fazer para não ter esse transtorno para a população, a prefeita vai fazer. Gilson, o nosso tempo está esgotando, mas eu não queria deixar de te perguntar da iluminação pública. Como é que está esse processo? Existem alguns pontos ainda de escuridão, ainda aquele problema crônico em alguns pontos da Dom Pedro, em alguns outros pontos da cidade. O município já assumiu a gerência desse parque, né? Ainda não, viu? Não. O município não assumiu, está com a liminar,
Continua sendo obrigação das concessionárias, só que nós temos duas iluminações. Tem a iluminação que a concessionária tem que cuidar e tem a iluminação nossa, da própria prefeitura, os próprios, das praças, que aí é a obrigação da prefeitura cuidar. Se você puder observar, várias ruas sofreram intervenções, Rua da Praia, trevos, praças. A gente tem trabalhado forte nisso, de substituir as lâmpadas, às vezes até ter que substituir a fiação, para a gente dar um foco, dar uma atenção melhor nisso. Isso é preocupante, a questão de segurança, né? Então, tem feito. A Secretaria de Obras tem executado obras também de iluminação, como é o caso da Puglisi. Então, assim, não para, entendeu? Isso, a gente tem andado, procura até andar à noite, tudo na rua, para ver essa diferença. Então, se você olhar hoje a Orla das Astúrias, a Orla da Pitangueiras, se você olhar a própria Mário Ribeiro, tinha uma iluminação que estava precária, tinha árvores, né, que interferiam muito, as árvores interferem muito com a nossa iluminação. Então, houve poda de árvore, houve troca de lâmpada. Então, assim, a nossa manutenção, mais o que a Secretaria de Obras, em termos de obra nova e de repaginação, tem feito, tem dado um resultado bem positivo. É lógico, ainda falta muita coisa, tem muitos bairros que a gente está entrando para cuidar disso. A questão da iluminação, nós estamos terminando de montar um edital para que a gente venha uma empresa para cuidar da iluminação, para que pegue esses gargalos, pegue esses pontos e melhore inclusive a condição da iluminação. E estamos trabalhando para a PPP da iluminação pública, que isso a gente está trabalhando no sentido de que no próximo ano, aí sim ter uma empresa terceirizada que assuma 100% a nossa manutenção, a execução, e junto com a concessionária a gente resolve isso. Porque a prefeitura mesmo não tem capacidade de mão de obra para assumir, trocar e fazer ampliação de rede. Então, realmente precisa ter uma PPP aí, né? Quem que o cidadão procura quem, nesse caso, nesse período, enquanto ainda está com liminar e tudo? Quando tem um poste da sua rua está apagado, quem que ele pode procurar? Continua cobrando a concessionária continua atendendo, mas também nós temos a nossa ouvidoria super ativa. A pessoa também liga para a gente, reclama. Tem gente que conhece a nossa secretaria, liga direto para a secretaria, Secretaria de Operações Urbanas, tem as suas regionais, tem a fábrica onde concentra a parte do pessoal, onde tem os responsáveis pela questão da iluminação. Então, assim, a população deve se dirigir às concessionárias, mas também pode se dirigir à prefeitura. A gente analisa. Se é um assunto da concessionária, a gente pede o apoio e a atenção da concessionária. Se for aquela iluminação que é sobre a nossa responsabilidade, a gente vai e resolve. Se não tiver, a gente abre um orçamento, tenta viabilizar e acaba conseguindo atender. Não é de imediato, mas tem tido muito trabalho com a questão da iluminação. Tem muita gente já sentindo a diferença e agradecendo, porque realmente a gente está trabalhando no sentido de melhorar a manutenção da iluminação. Né? Tá certo. Gilson, a gente, agora que você melhorou da questão de saúde, então, você enfrentou uma gripe brava também enfrentei, a gente pode marcar umas outras vezes para conversar sobre vários assuntos. Afinal de contas, duas secretarias que mexem tanto com o imediato quanto com o longo prazo, né? Mas, infelizmente, esse tempo acabou. Deixa o espaço para você dar uma mensagem. Maravilha. Então, até te agradeço a sua atenção, porque realmente eu fiquei com uma gripe. Não parei de trabalhar, mas eu fiquei com dificuldade de falar e a voz não estava ajudando muito. E estamos aí. São duas secretarias que envolvem muito trabalho, né? E temos as dificuldades, então não tem pouca coisa para se fazer na cidade. Mas, assim, estamos trabalhando forte, a prefeita tem dado todo o apoio necessário e a gente vai conseguir ter uma cidade melhor. E eu estou sempre à sua disposição aí, é um prazer vir aqui, é um prazer falar, é um prazer dar as novidades, né, para que a gente passar uma novidade para o pessoal que nos assiste e a gente poder bater esse papo. Com certeza. Porque são muitas novidades que demandaram muito trabalho, mas dentro da tua secretaria, dentro do teu setor, né? E quando se torna público, a população também agradece. Entendeu? Claro que sim. Pode ter certeza disso. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.